Fim da novela e Fábio Carille continua como técnico do Santos. E agora? Dá para esperar que daqui para frente ele vai fazer alguma coisa diferente dentro do campo? Que vai ter alguma novidade na parte tática? O que acontece com esse time se a gente passar por outra sequência negativa? Se ele balançar de novo no cargo? Marcelo Teixeira e a diretoria tiveram a chance de passar o problema para frente e não conseguiram? Será que faltou habilidade de negociar nessa hora? E claro, como que fica o time? Semana inteira ouvindo tanta notícia que o técnico está saindo, que está insatisfeito, que não está querendo mais seguir com o trabalho. Como é que isso vai refletir no dia a dia do clube a partir de agora? É sobre esse assunto que eu trago aí os detalhes para você nesse novo episódio do meu canal do Santos. Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta, episódio 32 e vamos falar de Fábio Carille. Parece que a novela finalmente chegou ao final, o Carille continua e teve informação de todo tipo dessa vez aí, teve jornalista dando que ele saía com certeza, que ele ficava com certeza, até o momento parece que o Corinthians encaminhou a contratação do Ramon Dias, então isso dá uma ideia de que realmente o Carille fica, né? E aí tem um ponto já nessa primeira história. Ele fica não porque existe uma convicção de que o trabalho deve ser mantido e que o técnico resolveu ficar para cumprir um compromisso estabelecido anteriormente. Fica porque a multa não foi paga e que, claro, a gente tem ali uma condição financeira que o Santos não queria abrir mão e que o Corinthians não tinha aparentemente condição para pagar. Então, o Carille fica porque não teve um acordo financeiro nisso aí. Agora, foi essa uma decisão correta, né? Para mim, não foi. Para mim, o Santos perdeu a oportunidade de passar o Carille para frente. E eu acho que um ponto que explica muito isso é o Carille não foi ético nessa história. A forma como ele lidou com esse assunto todo, para mim, não foi claro, não foi transparente. Eu acho que esse é um ponto importante dessa história toda. Quando o Carille fala que o empresário que está cuidando desse assunto ele não tem conhecimento do que está acontecendo, para mim é simplesmente uma saída simples para ele falar: o problema não está comigo, o problema são essas pessoas maldosas que estão tentando negociar e tentando fazer com que eu saia, mas eu estou aqui focado no trabalho. E a gente sabe que qualquer coisa no futebol que vaza simplesmente tem uma questão de a gente não quer que nesse momento a gente feche uma porta aqui se a gente não abrir uma porta totalmente lá, e fica nesse meio do caminho. Para mim o ponto total do que vai ser a vida do Carille daqui para frente está em cima dessa postura dele, em como ele levou o assunto até esse desfecho. E para mim não foi positivo, não foi de uma maneira que eu acho correta de lidar com uma situação dessa. A negociação poderia acontecer, ele poderia falar que estamos conversando e que existe uma negociação em andamento. Era ruim? Era, mas pelo menos era transparente com todo mundo que está em volta. Ele falar que não sei o que está acontecendo, aí é demais, né? Aí é chamar todo mundo de trouxa. Eu acho que foi o pior caminho que ele poderia escolher nesse momento. Bom, ele ficando, o que acontece de efeito prático dentro do Santos a partir de agora? A janela está aberta, os reforços vão começar a surgir e vão começar a ser oficializados. Alguns jogadores já estão começando a deixar o time também. Mas o ponto é, quem traz esse reforço? É o Carille em cima da proposta única de jogo dele? É o scout que estão aí falando que agora está todo reformulado dentro do Santos e isso que vai trazer mais elementos para que o Carille possa, inclusive, fazer as variações táticas que ele diz que não faz hoje em dia por falta de peça? O perfil de contratação hoje é um perfil que complementa o que já existe, ou seja, vai vir um perfil mais experiente, ou um perfil que se complementa a partir do uso da base, porque tem o ponto que a base está jogando. Então, você vai querer trazer um outro meia para ser um complemento à presença, por exemplo, do Miguelito? Ou você vai trazer um ponta para ser o reserva imediato do Pedrinho, porque você não vai colocar mais o Patati? Essas definições têm que estar muito claras dentro
do que o Santos vai fazer dentro da janela. Por quê? Se passa por outra turbulência, com outra sequência ruim, o Carille não aguenta. Não vai acontecer, eles vão mandar embora. E aí você entra em contradição com o ponto que fez ele não sair agora. A multa era inegociável nesse momento. Passam 4 jogos com 4 derrotas, a multa é descartável, vamos mandar embora, a gente paga o que tiver que fazer para pagar o cara para mandar embora. Então, é esse tipo de coisa que não fica clara nessa história toda, que para mim é o pior de todo o cenário, porque não tem convicção em nada, em nenhum ponto dessa história. O Carille não tem convicção que quer ficar, o Santos não tem convicção na permanência dele, o Carille não quer abrir mão da maneira de jogar, enquanto que o Santos quer que ele abra a mão da maneira de jogar, e as negociações que podem vir não se tem um perfil claro do que vai ser, simplesmente porque se você puxar pelo lado de que as contratações vêm para atender pedidos do Carille, você está indo na contramão do que você quer que ele estabeleça dentro de campo. Então você já tem outro problema aí, né? Esse é claro, no mundo das ideias, a gente pode ter uma surpresa aí, ver que o Santos começa a fazer uma baita janela e o Carille consiga com isso aí ganhar repertório. É a esperança, mas nesse momento não parece que é o que vai acontecer. Para mim, em termos de diretoria, o Marcelo Teixeira para mim falha ao não conseguir negociar essa saída. E aí não precisa ser inteiro em cima do pagamento da multa. Poderia ter criado um monte de outras estratégias para conseguir fazer esse movimento acontecer. Poderia ter sido em troca de jogador, poderia ter sido ali por um parcelamento dessa quitação dessa dívida, que ele bateu o pé e queria à vista. Ele poderia tentar qualquer outro tipo de mecanismo. Ele preferiu bater o pé em cima de um pilar só, que era a multa tem que ser paga integralmente, o que é uma decisão de negócio, mas para mim, pelo entorno de tudo isso, ele toma a decisão errada ao manter o Carille dentro de campo. Dentro de campo assim, né, do banco de reservas, né? Bom, minha opinião para finalizar e para dar um fechamento aqui para o vídeo. Carille ficando, para mim, olhando pelo lado da diretoria, o Santos perde. O Santos não tem muita gente falando mal do Carille dentro do Santos e que já não enxerga mais que o trabalho possa evoluir. Então, pelo lado do Santos, eu acho que poderia se ter feito uma negociação mais flexível, que seria o melhor cenário para todos, tá? Eu acho que o Carille ficaria melhor indo pro Corinthians, o Corinthians ficaria mais feliz tendo o Carille como técnico. E aí vale o parênteses, seria ótimo que ele fizesse esse mesmo trabalho ruim que ele está fazendo aqui lá no Corinthians, porque a gente sabe como é que está a situação lá. E pelo lado do Santos teria a chance de trazer um técnico que poderia trabalhar mais em sinergia com o que a diretoria espera, que é colocar mais espaço para a base, ter um jogo que fosse menos reativo, com uma proposta de jogo que se impusesse mais na Série B e, claro, que garantisse o acesso de volta, né? Em termos de pontuação, o Carille entregou ali uma liderança, né, nesse momento da Série B, mas com muitos altos e baixos, e nesses últimos tempos com mais baixo do que alto. Então teria ali um pedaço que, trazendo uma pessoa nova, e aí, claro, eu estou contando que os nomes que estão sendo ventilados hoje para assumirem eventualmente no lugar do Carille não fossem Cuca, não fosse Filipão, não fosse Luxemburgo, fosse um técnico que realmente pudesse fazer algo diferente. Eu não acho que esse técnico, por exemplo, seria o Sampaoli. É uma preferência? Seria legal demais? Seria, mas eu acho pouco provável que ele topasse, porque ele não é um cara que topa esse tipo de coisa, não. Acho que seria ali, veio esses últimos tempos falando que é porque o trabalho já foi começado, por isso que eu não vou topar. Não foi, né? De novo, do mesmo jeito que o cara ele não sabia de nada da negociação, o São Paulo também não vai querer pegar nada começado, porque aí não daria para fazer nenhum tipo de implementação da mentalidade que ele tem de jogo. Isso é conversa furada, é só uma desculpa ali para você não falar, eu não quero pegar um time na Série B que tá ali oscilando e que esse negócio vai vir com um peso enorme nas minhas costas depois, né? Então, para tentar amenizar isso, eu acho que tem duas coisas que podem ser feitas, né? A primeira, o mais básico
vamos para uma coletiva, Marcelo Teixeira, sei lá, o Paulo Brax também e o Carille, para botar uma pedra em cima de tudo. Vai na coletiva, fala o que aconteceu, fala o que se espera do trabalho, fala como vai ser trabalhada a janela de transferências agora e você dá uma perspectiva para o torcedor. E fala assim, moçada, é o que temos para hoje, vamos trabalhar assim assado, temos confiança no trabalho, vamos em frente. Pode ser um monte de mensagens que ninguém vai acreditar? Pode, mas pelo menos você não trata esse assunto todo como algo comum, como algo que você não precisaria dar atenção, porque foi muito grave o que aconteceu. Você tinha um treinador que estava fazendo o trabalho dele já com a cabeça em outro time e que só não foi concretizado porque não se quis abrir mão de uma mecânica de pagamento de multa. Essa que é a tônica dessa história toda. E a segunda coisa é, dentro de campo. Os próximos 3 jogos do Carille têm que ser jogos em que o Santos se imponha de uma maneira que não aconteceu até agora na Série B. Não tem mais desculpa e não tem mais espaço para ele não colocar um time que jogue para frente, que jogue bem e que se imponha, principalmente dentro de campo. Pode até não vencer os 3 jogos, mas a questão de postura e entrega dentro de campo, ela tem que acontecer diferente. E eu acho muito pouco provável que o Santos, com o elenco que tem, não consiga, fazendo essas duas coisas de se impor e de se jogar para o ataque, ele não consiga resultados positivos. Acho muito pouco provável. Não pode ficar nessa mesmice, que, na minha opinião, é o que vai continuar acontecendo. Esse banho-maria que o Carille vai levar daqui para frente o time, vai levar o Santos para a Série A. Mas vai ficar toda rodada assim, rodada não, esse questionamento de pô, mas só faz de um jeito, pô, mas não lança os meninos, pô, mas só bota nego velho para jogar. Aí sempre você vai ficar com essa troca de farpas o tempo todo e você não toma uma decisão de ou vamos tentar ir pra cima e vamos ver o que acontece, ou vamos ficar jogando aqui atrás e é isso aí, moçada, chega, vai ficar jogando assim feio e vai subir, que a meta é subir e acabou. Uma das duas coisas tem que acontecer de maneira clara pro torcedor, e aí é que fica a minha preocupação, porque a gente sabe que no futebol é muito difícil alguém ser claro e transparente com o torcedor, como toda essa história aí deixou claro pra gente. Beleza? Deixa aí nos comentários então o que você achou de toda essa novela Fábio Carille, se você acha que foi uma boa ele ter ficado, se você acha que foi um horror ele ter ficado, se o Marcelo Teixeira poderia ter feito alguma coisa diferente e claro, qual a sua expectativa aí do que vai vir para a janela de transferências e claro, eu vou estar aqui para comentar no canal conforme as coisas forem acontecendo, a gente sempre traz ali a opinião de expectativa de torcedor do que a gente espera para o Santos para a sequência da Série B. Beleza? Não se esquece de deixar o like, não se esquece de se inscrever também no canal, já passamos dos 300 inscritos, então muito obrigado a todo mundo que está contribuindo para o crescimento do canal e eu volto no próximo episódio do meu canal do Santos. Tchau, pessoal!